vou começar pelo começo. E o começo de hoje, não o começo do meu dia, porque eu já estava trabalhando muito antes disso, mas aí, como sempre, eu cancelei um monte de coisa e fui para a Câmara Municipal de Panelas para a minha... para a minha... para começar o meu dia lá na reunião da Câmara, caramba. Quando cheguei lá na reunião da Câmara, notei que não haviam vereadores além do vereador Denival, que estava na cozinha, com o André Muniz. E os outros vereadores, meus colegas de oposição, não estavam. Eu tinha recebido um comunicado da Karine e de outros membros do grupo de que haveria uma reunião às 7h30 da manhã para irmos até a rádio, onde o Jackson anunciaria algo muito importante. Até então, eu não sabia do que se tratava. Porque, numa conversa anterior com o Jackson, um dia antes, eu tinha dito a ele que o correto seria ele nos liberar, né, já que havíamos cedido tanto para o grupo, pelo menos eu cedi bastante para o grupo, dizendo que, apesar de não votar em todos os candidatos do grupo da oposição, eu não faria campanha contra eles. Então, apesar de como eu sempre declarei meu voto a Fernando Rodolfo, eu manteria o voto a Fernando Rodolfo, mas participaria dos eventos da oposição sem nenhum problema e também não faria campanha contra a Isa. Pelo contrário, né, ajudei a oposição na questão Isa e fiz o meu papel com alguns professores e com alguns colegas em relação ao voto que daria ao Fernando Rodolfo, porque foi a palavra que eu tinha dado de que votaria nele. E ele sabe disso porque nós conversamos antes e durante a eleição inteira. Eu fui conversar com o Fernando, expliquei que a questão grupo, partido sempre, às vezes ajuda, às vezes atrapalha bastante. Me encontrei com ele em Caruaru, a gente conversou e ficou tudo certo. Eu expliquei para ele essa questão. E mantive essa linha, né? Com a Raquel não foi diferente, eu cheguei a falar com o Beto antes das eleições também. O Beto tinha nos levado para conhecer o Rubem Júnior, assessor de Raquel, e eu disse ao Beto: olha, Beto, eu mantenho o meu posicionamento, mantenho o meu voto em Raquel, apesar de que o grupo apoia a Marília, eu não vou fazer campanha contra a Marília, mas que eu também não vou atrapalhar o grupo. Então, aí você já desmistifica aquela ideia de que Pierre é encrenqueiro e fica querendo arrumar confusão dentro do grupo. Eu fiquei quieto em relação a isso. O único que eu não aceitei mesmo, e aí é uma questão minha, foi não fazer... Eu nem fiz campanha contra o Lula, né? Eu só declarei meu voto para o Ciro, abertamente também, porque eu não acompanhava o grupo na questão Lula também. Votei no Ciro Gomes, como eu disse. Então a minha chapa de votar foi um pouco diferente, mas o apoio eu tive que ficar com o grupo. Acontece, né? E aí, quando foi hoje de manhã, eu fui para a Câmara, não teve reunião porque não tinha quórum. Eu falei para o presidente, olha, não tem quórum, deu a hora, né, encerrar. E aí desci para uma reunião que estava tendo. Quando eu fui comunicado de que já tinha havido uma reunião, já tinha se decidido de que o grupo de oposição, o Panelas é para já, mudaria o seu apoio para a Raquel, porque o Genilson já tinha tido uma conversa com o Álvaro Porto, e o Álvaro Porto tinha pedido ao Jacques que se filiasse ao partido dele, porque a Isa apoiaria a Raquel, deputada federal, o Álvaro Porto apoiaria a Raquel, e o Jacques, portanto, seria o candidato a prefeito do PSDB. Não sei como essa informação chegou ao Rubem, ele endoidou e correu na frente. Não correu na frente, ele não consegue correr porque é um bicho preguiça, né? Chegou depois. Mas não foi, por exemplo, o conselho que eu tinha dado ao Jacques. O conselho que eu tinha dado ao Jacques ontem foi que o correto seria ele permanecer com a Marília junto com o grupo. Me entendam, isso aqui não é questão partidária. Os partidos obrigam a gente a fazer um monte de coisa. Eu já disse, partido político tinha que acabar. Todos eles. Mas, o que aconteceu? Os partidos tinham... Então, fora dessa ideia de partido, eu dei o seguinte conselho para o Jackson. Isso foi no pau-ferro. Eu disse, Jackson, faz o seguinte. Vocês que apoiam Marília, mantenham o apoio a Marília. E nós que votamos em Raquel, Zé Júlio, eu e mais alguns que
nós vamos apoiar a Raquel. Cada um, esse é o momento da convicção, esse é o momento do segundo turno. E aí o Jackson, o Genilson discordou por conta que o Genilson ele entendeu pelo lado da estratégia, né? E o lado da estratégia seria apoiar a candidata do partido de Álvaro Porto. Então todo mundo do grupo da oposição, em um momento ou outro que votou em Álvaro Porto, digitou 45 na urna. 45 mil, né? Mas votou no PSDB. Então o Genilson, que enxerga pelo lado partidário, porque ele é um articulador, muitas vezes eu vou muito pelo lado da ideia, da ideologia, daquela ideia filosófica do que é política, e enquanto isso o Genilson pensa na estratégia partidária e política, naquele sentido próprio e material da coisa. E aí o Genilson discordou e nós, obviamente, discordamos um do outro. Eu disse, Jackson, libere, porque eu não vou fazer campanha contra a Raquel, e aí não tem como escolher, né? Nesse primeiro turno eu tinha como escolher qualquer candidato e não fazer campanha contra o outro. Mas no segundo turno como é que faz, se são só dois? Naturalmente, se eu publicar alguma coisa de Raquel, eu estou publicando contra a Marília. O Genilson acabou indo para a comemoração de Álvaro Porto ontem que papai deve ter tido alguma conversa lá. Resultado, hoje, eu não participei da reunião que escolheu Raquel, mas a maioria, segundo o Jackson Alexandre, a maioria já tinha decidido há um tempo, há uns dias, de que acompanharia Raquel, e eu não sabia disso. Porque muitas vezes me chamam para participar das coisas e eu só fico sabendo depois dessa questão partidária, né? Quando é para se lascar, eu sou o primeiro que chamam. Quando é para fazer alguma defesa, quando é para segurar alguma bucha. Mas quando é para decidir, raramente me ouvem. Isso é uma verdade e eu não estou aqui dizendo que estou chateado ou coisa do tipo. Não, eu só estou com o mesmo incômodo de sempre, que foi na época de Rubem, quando eu dizia que era para cobrir Pedro Gomes, que não era para ficar fazendo as coisas assim. Mas eu acredito que o Vera, por exemplo, lá em São Lázaro, não vai abrir mão da Marília, o Rildo vai apoiar a Marília também, e a Marília vai ter apoio aqui em Panelas. Não vai ser 100% do grupo que vai acompanhar, e eu entendo, né? No segundo turno não dá para você ficar calado em relação a isso. E aí o que aconteceu? Na Câmara eu me senti um bestalhão, para ser sincero, porque eu não sabia que não ia ter ninguém lá. E fiquei lá, eu de frente para o Everaldo, o André Muniz do lado no celular dele e o presidente, sem saber nem como é que terminava uma sessão que não tinha quórum. Não sabia se lia ata, se não lia ata, se aprovava ata, se não aprovava ata. Aí fez tudo errado lá nas coxas mesmo, acabou e eu já estava desanimado também, fiquei calado, deixei ele errar tudo. Aí, hoje não existiu sessão, se abriu, se fechou de uma maneira totalmente errada e está tudo certo. Eu não sei onde é que esse mundo vai parar não, desse jeito.